Uau! Véi! Meu Deus, cara. Ei, Júlia, véi. Eu tô nervoso um pouco. Eita, Iná, caraca, véi. Heloísa. Oi, gente. Véi, eu fico muito nervoso nisso. E... Ai. Quando será que o Antônio vai entrar, bicho? Eu tô chamando o Antônio aqui. E... Vou ver. Gente, vocês podem já ir mandando pergunta pra quando o Antônio chegar a gente já ter algumas perguntas pra responder. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa sobre o Enem, sobre como tá indo, dúvidas como escolher o curso, alguma coisa assim, eu acho, vocês podem mandar. Caio Ribeiro. Valeu, Caio. Heloísa, eu tô nervoso pra caramba. Tipo, véi, eu não sei o que falar, saca? Porque é muito mais fácil quando você tá, tipo, sabe, na frente das pessoas. Na live você fica meio preso. Eu me acho bem preso na frente de uma câmera. Aí fica bem diferente. Cara, eu vou fazer o que eu acho que eu devia. Então, gente, eu tô chamando aqui o Antônio pra ele entrar. Tô falando aqui como ele entra. Ah, aí, Antônio, vai aparecer um negócio pra você solicitar pra participar da live. Solicita aí a participação. Tá. Gente, uma pergunta. Alguém sabe como eu mando um convite pra uma pessoa entrar na live? Se souber, escreve aí, por favor. Deixa eu ver. Obrigado, Ana. Valeu, Kaique. E
Bom, e aí, pessoal? Sabe, eu tô com saudade de muita gente do IP. Eu já teria visto, tipo, todo mundo. E é saudade de verdade. É mais estranho, tipo, sei lá, eu me acho quieto e que eu falo pouco. Mas eu tô com saudade, sabe? Tipo, de conversar com todo mundo. Eu acho que todo mundo tá com saudade de ir pra escola. Mas, de verdade, eu tô gostando de estudar em casa, tá? Porque, assim, quando eu quero, no meio do horário que eu podia ter, que eu devia estar estudando, tipo, português, eu passo pra fazer uma continha, alguma coisa assim, sabe? Pego o livro de física e começo a ler. Então, eu tô achando bem legal isso da quarentena. É uma das poucas partes boas. E eu tô usando isso bastante. Até demais, né? Porque eu tô deixando de ver algumas coisinhas de humanas. Ah, saudade, tia Fabi. Eu vou te dar um abraço muito grande quando eu voltar. Quando a gente aparecer lá no IP. Valeu, Kai. Kai, você é demais, cara. De verdade, você já me deu umas palavras de apoio muito legais. Gente, eu vou fechar uma outra porta aqui, tá? Só um minuto. É, também, Wagner. Wagner, a gente não se fala muito, cara. Eu nem sei por quê. Eu só sei que a gente não se fala muito, tá ligado? Caraca, Aurélio, suas aulas são demais, velho. Se você quiser juntar um grupo de matemática, fala aí que eu vou, de verdade. Oi, Isa. Cara. Aí, Aurélio, a Heloísa apoia, tá? E entrou gente nova no instituto, aposto que eles iriam também. Caramba, ah, é verdade, Aurélio. Você tava fazendo um curso seu, né? Tenho certeza que vai ficar bom. Gente, enquanto o Antônio vai entrando, eu vou explicar um pouquinho como funciona o Enem. Eu sei que, bom, provavelmente vocês já sabem, vocês já devem ouvir isso muito na escola. Os professores devem ficar falando isso o tempo todo. Quando você entra no ensino médio, o tempo todo eles ficam falando. Isso é pro Enem. Bom, eu vou falar assim. Você estudar pro Enem vale muito a pena você já saber qual curso que você quer fazer e qual faculdade onde você quer entrar. Para você poder calcular as suas notas. Então, assim, todo mundo sabe dos pesos. Tem os pesos para entrar na faculdade. E aí você vai ter que focar em algumas áreas, que elas vão te dar mais pontos para cada curso em cada faculdade. Então vale muito a pena você já escolher para ter um planejamento. Mas como nem todo mundo consegue fazer isso, eu até hoje não escolhi e eu estou no terceiro, tem tipo áreas que são muito boas. Então redação quase todos os cursos tem mais do que peso um e ela rende muito ponto, ela sempre joga nota para cima. Então você treinar bastante redação vale muito a pena. E também matemática e ciência da natureza costumam ter as notas mais altas e bem relevantes. E dependendo do curso, pode ser essencial para você entrar. E solicitação do Antônio para entrar aqui. Aí foi. Aí, amém. Qual é, Tava Antônio? Tipo, tentando. eu esqueci de me apresentar. Gente, meu nome é Pedro Ivo, eu tenho 17, eu estou estudando no Salesiano e eu sou aluno do IP hoje. Fala aí, Antônio. E aí, Pedro, tudo bom?
Bom, vou me apresentar também. Meu nome é Antônio, eu tenho 19 anos e eu também sou aluno do Instituto Ponte. Ah, faz quanto tempo você está no Instituto, Pedro? Deixa eu ver, eu entrei em 2016. No meio do ano, faz tipo 4 e meio. Não, na verdade faz 4. Ah, entendi. Eu também, eu entrei em 2015, na verdade. Então, somos um pouco velhos aí dentro do Instituto. É, tipo, é mó estranho, cara. Eu sou velho em alguma coisa. Exatamente, exatamente. Mas acho que já deu tempo para o pessoal começar a entrar nesse atraso meu. É, já deu, já tem bastante gente. Imagina. Acho que a gente já pode Então, iniciar. cara, você quer explicar como funciona o TRI e como Posso você fazer. se organizou para conseguir uma nota boa no TRI? Bom, o TRI é uma coisa bem complicada. O TRI, para ser mais exato assim, ele significa teoria de resposta ao item. Ele é um jeito, sim, uma maneira que o INEP arranjou de fazer com que as questões do Enem fossem um pouco mais equilibradas, assim. Que ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Você tem a possibilidade, tem questões fáceis, médias e difíceis dentro do Enem. Em cada um em sua área, matemática, humanas, a natureza e de linguagens. Em cada uma delas, você tem essas quantidades variadas de fáceis, médias e difíceis. O TRI funciona da seguinte forma: você acertando uma questão difícil e acertando uma questão fácil, ela, ela meio que entende que quando você acerta uma fácil e uma difícil, é alguma coisa lógica, assim, você tem a possibilidade de acertar uma fácil e uma difícil. Quando você acerta uma fácil e erra uma difícil, também é uma coisa lógica, porque a fácil é mais provável que mais alunos consigam acertar. Então, você acertando a fácil é uma coisa normal. Porém, ela quer encontrar os alunos que acertam questões difíceis, mas erram questões fáceis. Porque no entendimento do INEP, do funcionamento do TRI, ele diz para você que você provavelmente chutou a questão difícil e errou. E acertou, perdão. Porque não é muito lógico você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil daquele assunto. Então, como ela funciona? Ela divide em pesos a quantidade de pontos que você pode ter em determinada questão. Então, a gente sabe que o Enem ele funciona em teoria, de 0 a 1.000 a nota, variando entre os anos. Diferente possibilidade de máximo e de mínimo, e ela funciona com o TRI, ou seja, você acertando uma questão fácil, você tem uma quantidade de pontos para aquela questão muito alta. Então, vamos colocar como exemplo. Eu estou fazendo uma questão de matemática, uma questão simples, que o INEP percebe que muitos alunos podem acertar, porque é uma questão que não requer muito raciocínio. Quando eu acerto essa questão, ela vale em torno de 20 pontos, vamos dizer assim, na minha nota total na prova de matemática. Vale 20 pontos. Uma questão difícil é uma questão que provavelmente poucos alunos vão acertar. Logo, a quantidade de pontos dedicada a ela é menor. Então, acertando uma questão difícil, eu posso até conseguir uma quantidade de pontos boas. Vamos colocar aí que eu consegui 10 pontos com essa questão difícil. Porém, se eu acertei somente a difícil e não acertei a fácil, esses 10 pontos que eu ganharia na questão difícil, ele acaba diminuindo. Porque o TRI entende que eu chutei, então não é justo um aluno que chutou acertar, ter a mesma quantidade de pontos que o outro aluno que não chutou, que fez a questão de verdade, conseguiu fazer o raciocínio e conseguiu acertar tanto a fácil quanto a difícil. Logo, em vez de você ganhar 10 pontos, pode ganhar, por exemplo, 4 pontos apenas com aquela questão. Então, por Aham. isso que às vezes você tem alunos que acertou a mesma quantidade de questões. Vamos colocar em matemática, o aluno acertou 35 questões. O amigo dele também acertou 35. Porém, um deles vai ter um TRI, ou seja, uma nota final maior do que o outro. Isso acontece porque provavelmente esse aluno que tem uma nota maior foi aquele aluno que acertou mais questões fáceis e errou mais difíceis, que é uma coisa mais lógica de se acontecer do que você acertar mais difíceis e errar mais fáceis. Então é mais ou menos isso. Qual foi a sua estratégia durante a prova para garantir que você fosse coerente na hora de fazer as questões? Então, essa é uma pergunta, uma dúvida que muitos alunos têm quando está chegando, está se preparando para fazer o Enem.
que essa coerência junto com o TRI, né, ela precisa ser bem clara na cabeça das pessoas. Outro detalhe do TRI é o seguinte: se você, nesse cenário que eu disse, o melhor cenário possível é você acertar todas as questões, obviamente. Acertar tanto as fáceis quanto as difíceis. Porém, o segundo cenário mais positivo possível é as questões que você errou ser as questões difíceis. Porque no TRI você vai ter uma nota alta. Então, para você ter uma coerência, que o TRI pede essa coerência, você tem que ter notas, você tem que acertar questões fáceis, a maior quantidade de questões fáceis e médias você tem que acertar. E os seus erros têm que ser maior na quantidade nas questões difíceis. Porém, se você errou uma fácil e acertou uma difícil, você não perde ponto daquilo que você já tem. Ou seja, você pode ganhar menos pontos com o seu acerto, mas você nunca vai ser debitado com os outros acertos que você já teve. Então, às vezes, as pessoas se perguntam: ah, será que vale a pena? Eu sei que eu errei uma questão fácil. Eu vou errar uma difícil também só para ter uma coerência e eu não perder tanto ponto? Não. Você tem que acertar a maior quantidade de questões possíveis. Isso em todas as áreas. Porém, a única diferença mesmo é a quantidade de pontos que você vai receber em cada questão. Então, assim, se você acha que vale a pena errar as difíceis, não vale a pena. É melhor você acertar as difíceis. Eu já Você pode pensei ganhar isso. menos pontos, exato, você pode ganhar menos pontos, mas você nunca vai ficar no saldo negativo, digamos assim. Uhum. Então, acho que para ter Tipo, essa coerência, pode falar. ó, o que eu acabo fazendo é aquele negócio tático de tipo, quando eu vejo um texto grande, eu não gosto de ler texto de literatura. Então, na prova de linguagens, quando eu vejo um texto grande, eu pulo na hora. Não importa nem se é fácil ou difícil, eu pulo. Aí eu vou fazendo e eu vou selecionando as fáceis. Faço primeiro as fáceis, as que eu acho fáceis na hora. E aí depois, quando eu vou voltando, eu leio o título e começo a ler. Quando eu vejo que é difícil, eu deixo por último. Mas quando eu vejo que é um texto fácil, porque tem textos grandes que são de fácil entendimento, que eu nem coloco na prova, esses eu faço, e aí eu vou fazendo tipo uma seleção das questões que eu faço na prova. E com matemática, a mesma coisa. E, bom, é a primeira vez que eu vou fazer Ciência da Natureza e Direito esse ano, porque cai muita questão de elétrica, e elétrica eu só aprendi no terceiro, que é agora. Sim, eu acho que em cada uma das suas áreas, a gente tem que, a melhor alternativa que a gente pode ter é treinar bastante, obviamente, no estudo, eu acho que para o Enem, uma das melhores coisas é você treinar, fazer questões, você treinar uma situação de prova. Então, não é o quanto você sabe da matéria, não é quanto conteúdo você absorveu, quantas coisas diferentes que você estudou, não, é você saber fazer prova. O Enem, ele não É, é uma prova de conteúdo. Isso a gente tem que deixar claro. O Enem não é uma prova de conteúdo. O Enem é uma prova, entre outras coisas, de saber fazer prova. Então você tem que aprender a saber fazer a prova do Enem. Isso também para as outras provas. Quem quiser fazer FUVEST, Unicamp ou outras particulares, você tem que aprender a fazer a prova. Você tem que entender o formato daquela prova, daquele vestibular e saber entender como ele funciona, quais são as questões mais cobradas, como você pode pontuar mais, pontuar menos, enfim. Então, o Enem, primeiramente, você tem que saber fazer a prova do Enem. Então, o melhor método de estudo, realmente, é você estar em situação de prova. Você está em situação onde, entre aspas, você estaria fazendo a questão, a prova em si, o dia do Enem em si. Então, quando você treina bastante isso, você acaba tendo essa malícia, digamos assim, que você tem, de logo olhar uma questão e saber que ela é uma questão difícil, ela é uma questão você média, ela é uma cria questão fácil. Você cria noção da prova. E, gente, se vocês quiserem mandar pergunta agora no chat, pode mandar, tá? Que a gente vai estar respondendo. E, bom, a primeira pergunta que eu tenho é como é que foi a sua preparação de estudos para fazer as provas do Enem? Para fazer as duas provas do Enem? Eu acho que eu já comecei a falar um pouco disso, sobre entender a prova, e eu acho que a melhor maneira, pelo menos para mim, cada um precisa entender mais ou menos como funcionam os seus estudos. Mas a forma de estudar para o Enem, em qualquer tipo de estudante, se o estudante que prefere fazer resumo, se é o estudante que gosta de pegar que provas anteriores, acho que independente do aluno, a gente tem que aprender a saber fazer a prova. Então, aprendendo a saber a prova do Enem, aí você consegue entender, não. Já que eu conheço essa prova, eu sei como eu posso fazer, como eu posso estudar, quais questões eu tenho que focar mais, quais eu tenho mais dificuldade, vale mais, tenho peso maior, enfim. Mas no meu caso, primeiramente eu também tive essa
necessidade de aprender a fazer a prova do Enem e com provas anteriores, com simulados, refazendo simulados. Então, eu gostava bastante de pegar apostilas que eu tinha na escola e fazer as questões focadas para o Enem, porque às vezes a gente acaba. É uma coisa boa para o aprendizado também, você fazer questões de vestibulares diversos também. Então, é bom você pegar uma questão que às vezes nem de vestibular é também, pode ser de o que o professor recomendou, ou que Ou até você já fez discursiva. exato em anos anteriores. Então, é bom para você começar a entender a matéria em si. Mas depois que entendido a teoria, começar a fazer a prática mais mecânico, digamos assim, e depois de toda essa etapa, é você pegar exercícios de Enem anteriores, de simulados da sua escola ou do cursinho que você está fazendo, e você focar bastante neles, porque eles têm um formato muito parecido e muito provável que vai ter as questões no seu ano ou nos anos seguintes. Então, assim, você pegar e fazer. Hoje eu vou focar em linguagens. Então, eu vou pegar uma prova anterior de algum ano que aconteceu, especialmente de 2009 para cá, porque teve uma reformulação no Enem, desde 2009, perdão, e a partir desse momento ela começou a ser um pouco mais diferente e um pouco mais parecida com o Enem que é hoje em dia. Então, pegar Enem antes de 2009 não é tão recomendado assim. Pode ser para você estar um pouco mais e ficar mais fixado o conhecimento. Mas a necessidade maior é pegar os Enems a partir de 2009 até 2019, 2020 vai ser esse ano, claramente, e você pegar e fazer as questões, e fazer, e depois de um tempo que você já esqueceu mais ou menos quais são as questões, você refaz mais uma vez, em situação de prova, então tenta pegar um momento que você fica mais, que você pode ficar focado naquela prova e não ter que fazer outra coisa dentro de casa. Então, acho que a melhor forma possível, e foi a forma que eu encontrei, era fazer muitas questões formato Enem. Aham. Deixa eu ver. Antônio, acho que você travou aí. Bom, Antônio, você está ouvindo? Para mim, na tela aqui, você travou. Bom, vou ler aqui o Wagner falou para eles marcarem o simulado e o que erraram com dois de interpretação. O Antônio caiu aqui. Bom, eu vou chamar ele de novo. É. Todos os meus professores falam que a melhor coisa para estudar para o Enem é fazer questão, principalmente de exatas, mas os outros também. E, gente, se vocês quiserem mandar de novo, se vocês quiserem mandar pergunta, podem mandar. Qualquer questão, mandem aí pra gente responder. Fala, Antônio, cara. Voltei? Vou pegar a segunda pergunta aqui. E como que você fez para dar uma equilibrada no tempo de estudo, para não ficar sobrecarregado, para você ter um tempo de lazer para si e tentar estudar o máximo que desse? É, travou de novo. Valeu, Ana. Vou anotar sua pergunta. Hum, ele caiu de novo. Gente, se quiserem fazer como a Ana Carolina, que ela mandou já uma pergunta aí, manda. É porque é legal, porque tipo, tem interação na live e aí, sei lá, a gente se sente meio que confortado quando vocês mandam perguntas, sabe? Ah, cara, e aí? Boa noite, Marcos.
Véi, eu não sei. Assim, eu fiz há um bom tempo a prova para o instituto, mas, cara, eu ouvi dizer que eu passei por pouco, mas para você fazer, estuda matemática básica e português. E, pelo que eu me lembro, era muito importante a redação. A Fabiane falava bastante de redação, então eu acho que é importante você fazer uma redação bem, sabe? Eu não acho que eu fazia, mas pelo que eu entendi, a redação é uma das coisas mais importantes que tem. Ô Antônio, Oi. a Ana Carolina, ela mandou uma pergunta. Ela quer saber se você começou o ano focado no Enem ou se você pensava em outro vestibular. Eu comecei desde o início do ano focado no Enem. Eu não tive muito interesse assim em fazer a FUVEST, Unicamp ou outro vestibular, porque o curso que eu escolhi é Engenharia Elétrica. Ele tem uma qualidade muito boa aqui no estado e eu não tinha mesmo a intenção de ir para São Paulo, de recursar um desses vestibulares mais focados assim. Então eu fiz o Enem porque também tinha a possibilidade de ir para outro estado. Acabou que aconteceu e depois daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Mas tudo por conta do Enem mesmo. Foi focado no Enem 100% do tempo. Aham. E você, tipo, tinha ansiedade antes da prova? Nossa, ansiedade demais. Eu acho que, para ser sincero, uma das coisas que mais precisa para se preparar para o Enem e no dia da própria prova, das próprias provas, é a capacidade de entender o seu emocional, de saber controlar o seu emocional. Então, assim, às vezes eu conheço muitos amigos meus que têm uma capacidade muito grande, assim, de estudar, sabe muito sobre a matéria, tem uma facilidade de ensinar para os amigos também, mas não sabe muito se colocar numa situação de prova, porque quando começa a ter uma prova, quando começa a chegar o momento de começar a prova, a pessoa começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar pensando, ah, não estudei o suficiente, aí começa a dar um branco. Então, assim, eu acho que dentro do Enem, que é uma prova que é um ano inteiro para estudar, é só uma vez no ano que você pode fazer, e é uma prova muito longa, 5 horas e meia no primeiro dia, 5 horas no segundo dia. O que você mais precisa ter é controle emocional. Então você precisa de verdade reconhecer aquilo, reconhecer como você é diante de uma prova, se você é uma pessoa mais calma, se você consegue ficar mais tranquilo, se bate aquela ansiedade mais leve, ou se você é uma pessoa que tem muita dificuldade para controlar essa ansiedade. Porque durante o ano, além de estudar, além de saber os conteúdos e tal, você tem que ter muita essa consciência de que precisa melhorar a sua ansiedade, a sua situação de prova mesmo. Uhum. Eu já ouvi muita história disso, mas um pouco mais sobre concurso público, que o pessoal fica muito nervoso também, e de gente que, assim, sabia a matéria toda, estava estudando há muito tempo para o concurso e explicava para todo mundo que estudava com ele, e aí chegava e ele ficava super nervoso, suava. E também é por isso que é importante a gente fazer o Enem no primeiro e no segundo ano. Sim. Quando eu fiz no primeiro ano, eu estava tranquilão, eu não tava, porque eu não queria passar. No segundo, eu notei que eu estava mais nervoso, eu estava mais preparado e mais nervoso, porque era assim, era a última vez que eu ia treinar para o Enem sério. Aí eu já senti um pouquinho de ansiedade e eu tenho certeza que esse ano vai ser de lascar. Eu vou chegar lá naquela cadeira, eu vou estar tipo quase tremendo lá. E aí, normalmente para eu ficar tranquilo, eu faço aquele negócio de pegar, respirar, sabe? Tipo, eu não faço muito forte, mas para, sei lá, não chamar atenção. Mas comigo ajuda muito a respirar e só pensar em como vai ser fazer a prova e me imaginar tranquilo fazendo a prova. Isso costuma me ajudar bastante. Sim, com certeza. Você reconhecer aquilo que te deixa mais calmo. E, obviamente, você pode fazer naquele momento antes da prova, já dentro do local onde você vai fazer a prova. É muito importante, assim. Então, saber fazer essas respirações, essas técnicas de respiração, você comer alguma coisa mais leve, você tentar concentrar um pouco mais naquilo. Por isso que eu acho uma coisa muito boa, pelo menos no meu caso. Isso também pode variar de pessoa para pessoa. Mas eu gostava muito de chegar cedo no entrar logo, logo que pudesse entrar dentro da sala de aula, eu já entrava. Aham. Porque algumas pessoas sentem mais ansiedade, porque fica esperando por muito tempo, mas para mim era bom porque eu conseguia sentar, aí eu conseguia respirar devagar, sem ter muita preocupação de que daqui a pouco já é a prova. Eu conseguia, não, tenho bastante tempo, ainda tenho 30 minutos, então eu posso respirar direitinho, eu posso fazer
a minha oração, se você tem alguma religiosidade, você pode fazer sua oração também. Então você tem esse tempo de se acalmar no momento de tanta ansiedade, tanta tensão, você tem esse momento de acalmar um pouco mais, que é Ah, muito só uma importante. coisa. Ei, prof, é que minha professora de inglês entrou aqui, ela mandou um oi. Oi, prof, saudades, tá? E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci na hora do oi, prof. Ah, é. Enquanto isso, eu vou falar, Você, então. você estudava em casa ou você só conseguia estudar na escola? Ah, essa é uma pergunta importante. Eu tive, no ensino médio todo, pelo Instituto Ponte, eu consegui estudar no Leonardo da Vinci. E lá o ensino médio todo, ele é integral. Então, assim, chegava, a aula começava às 7h30 da manhã e ia até 5h15. No terceiro ano era um pouquinho mais, era de 7 da manhã até 5h30, se não me engano, alguma coisa assim. Então, a gente tinha Bastante. oportunidade, exato, a gente tinha oportunidade de ficar muito tempo dentro da escola. E lá eles deixavam um pouco mais livre, assim, no momento as aulas de matutinas eram mais voltadas para conteúdo mesmo, o professor conseguir caminhar com a matéria dele e tudo mais. E à tarde era mais exercícios ou momento mesmo para você poder estudar sozinho na sua. Então, assim, eu tive a oportunidade de ficar muito focado dentro da escola e poder estudar bem lá. Então, quando eu ia para casa, eu não costumava estudar muito tempo, porque já me sentia muito exausto com a rotina do dia a dia. Porque é aquela coisa, você acorda cedo para pegar o ônibus, aí o ônibus tem que passar no horário, você chegar na escola, depois tem um ônibus para voltar, trânsito e tudo mais, e acabava me exaurindo bastante. E eu tinha essa máxima minha, que era, quando eu estiver dentro da escola, eu vou tentar ao máximo não ficar conversando, não ficar desatento ou distraído, focar bastante lá, porque eu sei que quando eu chegar em casa, as distrações para mim iam ser maiores. Eu tenho o É. celular, minha família, ia ter tudo isso, e eu acabava que não ia conseguir focar bastante no estudo lá. Então eu focava muito dentro da escola, nesses tempos de estudo, enquanto a matéria estava acontecendo, eu pegava, absorvia aquela matéria, já tentava fazer um exercício daquilo e tentava sempre ficar focado dentro da sala de aula para que quando eu pudesse ir para casa eu pudesse ter um momento de descanso, de lazer e tentar desestressar um pouco dessa rotina tão doida. Uma coisa, lá no Leonardo, você sempre estudava para o Enem? O conteúdo que eles passavam era para o Enem? Em algumas escolas você tem essa diferença, né? Tem algumas escolas que são muito voltadas para o Enem, então todos os conteúdos, as apostilas que são usadas é muito voltada para o Enem, e algumas são mais variadas. Tem também turma de FUVEST, turma de Unicamp, turma de outras faculdades particulares. Então, no Leonardo, você tinha um foco grande no Enem, mas aqueles alunos que tinham um interesse em fazer provas, outras provas além do Enem, você tinha aulas especiais voltadas para aquilo. Então, uma vez na semana, na tarde, era só voltadas para discursivas e muitas escolhas também, só que da FUVEST, da Unicamp, todas essas provas. E, além disso, tinha alguns cursos oferecidos tanto em final de semana quanto no turno da noite, voltado para redação, redações que não fossem só do Enem, ou alguns cursos voltados para biologia, ou para física, alguma coisa assim que não tinha muito no conteúdo do Enem, mas tinha esse conteúdo cobrado em outras faculdades. Então, dentro da aula normal, digamos assim, o período mais letivo, assim, de manhã e à tarde que tinha na escola, era bem focado no Enem. Mas em alguns momentos você tinha oportunidade de estar estudando outras formas de vestibulares. Olha só, a Larissa mandou uma pergunta que eu achei engraçada. Você estudava dentro do ônibus também? Quando apertava as coisas assim, quando eu via que a matéria estava andando muito e eu estava bem atrasado com os exercícios, acabava que de vez em quando eu pegava. Mas eu não tentava fazer isso um hábito, porque senão eu ia ficar doido, porque todos os momentos eu ia ter que estar estudando. Então, de manhã, indo para a aula já teria que estar estudando, durante a aula também, voltando para casa no ônibus também, quando chegasse em casa também, então seria muita. muito foco assim e o estresse ia ser demais. E como eu tinha esse autoconhecimento de que se eu me estressasse muito, eu não ia aproveitar muito aquilo que eu estava estudando, eu preferia relaxar um pouco mais nesses momentos mais propícios, assim, indo no ônibus ou em casa, para que quando eu tivesse que estudar mesmo, quando eu estivesse lá dentro da sala de aula, eu pegasse, ficasse lá o tempo possível para conseguir fazer aquilo que eu precisasse fazer.
É, eu também não gosto muito de estudar no ônibus porque balança e porque eu fico, às vezes, tendo que tirar a atenção do estudo para ver se já estou chegando no ponto, fazendo essas coisas assim, não é muito legal. Sim. E também, você já começou o ano focado no Enem, mas você estudava para alguma outra coisa? Tipo, você fazia um curso de inglês para tentar aprender extra? Eu estava tendo ainda cursos de inglês, era após as aulas, após o período dentro da escola mesmo, eu já ia direto para o inglês por conta do horário, e eram 2 dias na semana, 1h15 cada dia. Então, assim, tinha que focar também um pouco, de vez em quando, nesse curso, que não era só ir e nos dias e estava tudo bem, tinha os deveres de casa, tinha os trabalhos que tinham que ser feitos, tinha todo o desempenho também que tinha que continuar. Então, eu tinha esse estudo, o único estudo além, digamos assim, da escola, era o inglês. Eu não tinha curso a mais de biologia, de matemática, de redação, mas eu tinha o curso de inglês, que eu fiz durante o ano todo. Aham, peraí, deixa eu ver outra coisa. O que eu vi que eles estão comentando ali aqui nos comentários é sobre podcast. Eu acho podcast uma coisa muito, muito assim, importante para aqueles que conseguem se concentrar. Eu gosto bastante de ouvir podcast. É como se fosse um rádio mesmo, que só tem o áudio e você pode escutar os diversos temas. Você tem de atualidades, de matérias mesmo de ensino médio, de ensino fundamental, enfim. Então, assim, eu na época não costumava escutar muito podcast voltado para os estudos mesmo. Eu escutava mais para relaxar, mas é uma coisa muito positiva, porque como é só o áudio, você pode ouvir enquanto você está no ônibus, você pode ouvir enquanto você está, não sei, lavando a louça, ou quando você está, não sei, se você fizer alguma atividade física, você pode também escutar enquanto está fazendo atividade física, então é uma coisa muito positiva. Não só para a questão de estudo, mas também para relaxar um pouco. É, eu ia comentar aqui, tipo, eu vejo podcast, mas é só de zoeira, sabe? Os caras ficam falando de coisa aleatória. Já teve Sim. podcast que eu vi que o cara falou de ET e juntou com outras coisas lá. Falou que a carruagem que Elias subiu na Bíblia era uma nave espacial. Aí eu fiquei, sabe, eu vejo podcast, tipo, pra me divertir às vezes mesmo. E, cara, como é que foi pra você, tipo, escolher o seu curso? Ah, boa pergunta. As pessoas têm muita dificuldade. Tem pessoas assim que desde de pequeno já tem um curso em mente e vai querer fazer aquilo. E tem pessoas que mesmo no terceiro Eu ano queria. pula de um curso para outro. Então, assim, é bem difícil, sim, para alguns é bem difícil, para alguns é bem tranquilo aquilo. Já eu quero aquilo e é aquilo, vou estudar para aquilo. Então, para mim, eu não era uma pessoa que, não sou uma pessoa que tive sempre o sonho de cursar engenharia elétrica. Eu tinha um interesse muito grande na engenharia, porque é uma área de exatas, eu gosto bastante da área de exatas, não só tenho facilidade, mas também gosto bastante de aprender sobre. Então, eu sabia que era alguma coisa relacionada ali à engenharia, porque tinha muitas exatas, tinha muita tecnologia e tal. Mas nunca soube exatamente qual engenharia, porque eu acho engraçado que se a gente pegar os três, entre aspas, assim, cursos que as pessoas mais procuram, que é o direito, a medicina e o engenharia, né? Que aquele que é de humanas normalmente vai para direito, que aquele que é de exatos normalmente vai para engenharia e que é de biomédicos normalmente vai para medicina. Claro que não é sempre, mas acaba sendo um pouco mais comum isso. Então, É assim, tipo uma regra. exato. Tanto a medicina quanto o direito, você tem a possibilidade de escolher aquilo que você vai focar mais durante o curso. Então, você vai fazer algum curso básico, um ciclo básico dentro da sua faculdade, e depois você vai escolher a sua especialização. Já a engenharia, não. Você tem que escolher antes de você entrar no curso de verdade, de fato. Então, você tem a engenharia, as três principais, né? A civil, a elétrica e a mecânica. Aí você tem outras de produção, de ambiental, florestal. Então, você tem uma gama imensa, assim, de engenharias. E era uma dificuldade minha, porque eu não sabia qual engenharia eu queria entrar. Mas, durante o ensino médio, eu acabei vendo aquelas matérias que eu tinha mais afinidade, aquelas que eu gostava mesmo de aprender, não só tinha facilidade, mas também gostava de aprender. Então, e eu fui percebendo assim que a elétrica, a parte elétrica assim da física, eu me interessava muito. Eu não tinha facilidade 100% das vezes, até porque você tá no terceiro ano sabe que elétrica em alguns momentos fica bem puxada.
E então muitas vezes eu apanhava com a elétrica também, mas mesmo quando eu estava apanhando, eu gostava de estudar. Eu me sentia desafiado quando eu via uma coisa da matéria que eu não entendia direito, mas eu falava, nossa, isso é muito interessante, eu preciso entender de verdade isso de fato. Então acho que isso me facilitou a escolha do curso. Além também de que a gente precisa colocar em pauta também o fato do dinheiro, da renda que você pode ter em qual curso você vai seguir. Claro que não é definitivo, você tem que pensar também aquilo que você quer fazer, aquilo que você gosta de fazer e aquilo que você pode ganhar fazendo aquilo. Então, não é porque você vai fazer medicina que você vai ser rico, você vai ter muito dinheiro. E não é porque você vai fazer um curso que tenha menos visibilidade e normalmente tem um salário menor, vamos colocar nossos queridos professores, infelizmente a gente sabe que não é tão Poxa, valorizado, é. mesmo assim, mesmo você sendo professor, não quer dizer que você vai ser um professor que não vai ter um salário bom, e você vai ter que, sabe, estar sempre no vermelho nas suas contas. Então, o que define mesmo é quão bom você é naquilo e o quanto você quer melhorar. Então, você tem que pensar, eu gosto dessa área, eu gosto de aprender disso, eu tenho uma facilidade e eu também sei que eu posso melhorar nessa profissão, eu posso crescer nessa profissão. Então, acho que é esse o caminho. Você equilibrar tanto aquilo que você pode ganhar como renda dentro do seu curso, como também aquilo que você tem facilidade e você gosta de aprender. Cara, o Bernardo ele perguntou o que mais te atrapalhava nos estudos. E aí aproveita e fala o que você fazia para evitar as distrações. Como eu disse, eu gostava muito de estudar na escola. Então, acho que distrações como celular, como, não sei, televisão, não tinha muito. Até porque na minha escola não é permitido usar o celular dentro da sala de aula e nos recreios. Então, isso não era uma distração para mim. Mas quando eu estava estudando em casa, obviamente, o celular, as mensagens que vinham, um jogo, ou é uma rede social que você quer tá lá, ou um vídeo que você quer ver, enfim. Então, quando você está dentro de casa, eu acredito que as distrações são muito maiores. Nesse período de quarentena que a gente está, acredito que tenha sido ainda mais difícil para os alunos, porque as distrações são várias, são variadas. Às vezes, um inseto voando perto de você é uma distração suficiente para deixar você focado naquilo e deixar de focar nos seus estudos. Então, vai muito também de quão preparado psicologicamente você está para aquilo. Então, assim, hoje eu quero estudar e hoje eu sei que eu preciso estudar, não só preciso, mas eu também estou um pouco mais à vontade para estudar, estou um pouco mais com vontade de verdade de estudar. Então, eu vou pegar e vou focar e vou conseguir o máximo de tempo possível e vou ficar lá. Mesmo que venha uma distração ou outra, quando vem a distração, acaba que a gente demora mais tempo para voltar do que o tempo que a gente realmente ficou na distração em si. Então, às vezes, é uma mensagem só que aparece no celular, mas depois para voltar ao ritmo de estudo que você estava anteriormente, é muito mais difícil, é muito mais demorado. Então, uma dica que eu dou é assim, você coloca turnos de estudo. Então, assim, eu vou estudar essa matéria aqui por tanto tempo. Aí daí eu vou dar uma pausa para ir ao banheiro, para ver alguma mensagem que alguém mandou para mim no celular, para comer alguma coisa, beber uma água, e depois eu volto para o estudo. Porque assim você não Quanto vai deixar tempo? de dar o estudo. Oi. Quanto tempo que você fazia cada turno, mais ou menos? Eu gostava de fazer assim, tentava pegar de 3 em 3 matérias, assim. Vamos colocar, eu gosto muito de matemática, então vamos colocar matemática, linguagens e a área de biologia, por exemplo. Eu gosto muito da área de matemática, eu gosto muito pouco da área de linguagens, de português, e eu gosto mais mediano da área de biologia. Então, o que eu fazia? Eu começava com a matéria que eu mais gostava, matemática, porque eu conseguia pegar um foco mais fácil, mais rápido. Então, eu conseguia focar em matemática, pegava em matemática. Aí vamos colocar aí que eu ficava 30 minutos em matemática. Aí depois dava essa mini pausa, meu banheiro e tudo mais, voltava. Depois pegava 1 hora da matéria mais chata que era possível para mim, linguagens. Aí ia para linguagens, porque eu já teria focado, já teria um foco maior do que simplesmente se eu tivesse começado com linguagens e conseguir aproveitar mais esse meu tempo. E depois, quando eu já estivesse cansado, já não estivesse mais aguentando isso daquilo, eu pegava uma matéria mediana, que no caso era biologia, para conseguir aproveitar um pouco daquilo que eu gosto dentro da área e também aproveitar algumas matérias dentro da biologia que eu não gostava tanto. Então, eu acho que para mim funcionava bastante essa divisão terciária, digamos assim, dessa tríade. Entre uma matéria que eu gosto bastante,
uma matéria que eu não gosto de jeito nenhum e uma matéria que eu gosto mais ou menos. E fazer esse intercalamento, digamos assim, entre essas matérias para que pudesse aproveitar bem, não só em quantidade de tempo estudado, mas também em qualidade do estudo. Gostei disso aí, tá? Eu não tinha pensado nisso. Eu É sempre uma boa. pensava, tipo, normalmente eu sempre começo dando matemática, porque eu começo dando sempre matemática, é hábito, sabe? Mas assim, quando eu vou estudar, eu falo, não, agora eu vou estudar. Eu jogo as matérias de uma forma aleatória. É, eu não notei isso, eu vou tentar botar em prática para ver. E a Larissa perguntou se você fazia algo extra, tipo academia, yoga, sabe, exercício físico para relaxar. Eu sou uma pessoa que sou muito ativa, eu gosto muito de fazer esportes, fazer atividade física. Só que esporte em si eu não consigo, eu não fazia no terceiro ano, até por conta do tempo, porque para você querer fazer um esporte, eu gosto muito de jogar vôlei, eu jogo vôlei no time da faculdade. Então E assim, joga muito bem, já me deu uma surra. para você jogar, fazer um esporte, normalmente você tem um tempo determinado do treino. Então, por exemplo, vamos colocar aí, segunda e quarta, o treino, das 19 às 20, às 21, o treino. Então, às vezes, esse horário tão truncado, assim, tão firme, que às vezes não é tão flexível, não é tão benéfico, assim, pelo menos para mim não era tão benéfico, e por isso eu não consegui fazer algum esporte. E, então, por isso eu recomendo aqueles que estão no terceiro ano e que têm essa aptidão mesmo, assim, de fazer uma atividade física, ou às vezes nem precisa ser uma atividade física, mas alguma coisa diferente, você colocar uma coisa mais flexível, que você possa conseguir fazer o seu horário. Então, assim, a academia é uma coisa boa, que você consegue fazer um horário mais seu, mais pessoal, ou se você, por exemplo, no tempo que a gente está agora, e na pandemia, que a gente não pode sair muito, só ir para lugares só que não tem como você não ir, tipo médico e supermercado. Então, assim, não dá para ir fazer, não dá para ir para academia, não dá para fazer atividade ao ar livre. Se você está fazendo errado, mas não pode fazer isso. Então, qual é o jeito que eu encontro hoje para fazer? Eu faço exercício, eu pego um exercício online que tem um vídeo, uma live de alguém fazendo exercício, algum instrutor de educação física e faço em casa, porque eu consigo controlar o tempo que eu faço. Então, assim, dependendo do dia, eu quero fazer o exercício mais cedo. Comecei o dia já fazendo o exercício, eu consigo fazer. No outro dia, não deu muito tempo, eu quero fazer no final do dia, logo à noite, antes de dormir. Então, eu vou lá e faço esse exercício logo à noite. Então, o mais benéfico que eu acho nesse sentido é você pegar algum exercício, alguma atividade física, que você consiga ter uma flexibilidade nos seus horários. Tipo, eu já vi uns negócios, eu não gostava de ir na academia, nunca gostei. E eu já vi umas coisas tipo, treine seu braço em casa, faça abdominal em casa, sabe? Eles fazem uns treinos que são legais, que você consegue fazer em casa só com uma toalha e pega, tipo, às vezes nem precisa de um peso, sabe? Só uma toalha mesmo você consegue fazer várias coisas e demora assim uns 5 minutos. Então eu costumo fazer isso assim. Agora eu tô fazendo isso no recreio. Então, estão tendo as aulas online e aí tenho tempo para estudar. E aí, quando dá umas 9h40, que é o horário de recreio padrão, aí eu vou, faço alguma coisa. Se eu só tomo banho, se não, eu não tomo. Eu só tomo na hora do almoço. Aí eu costumo, tipo, dar uma dividida, fazer isso umas 2 vezes por dia. Tá fazendo muito bem pra mim. Sim, é uma coisa boa. A atividade física mais ainda, que eu sou suspeito a falar que eu gosto bastante. A atividade física ela tem muita coisa biológica mesmo que ajuda a gente na questão do estudo. Porque você fica mais ativo, você libera alguns hormônios que te desestressa bastante, você se sente mais apto a fazer as coisas, você não fica sempre cansado para baixo. As pessoas acham que vai cansar bastante fazendo exercício. Talvez na primeira semana, mas depois que você pega o ritmo, você não fica tão cansado assim. Você acaba ficando mais ativo mesmo para fazer suas coisas, para para estudar, fazer os estudos que você tem que fazer, ou simplesmente para você ficar com sua família, com quem você tá, com quem você mora, no caso, enfim. Então, assim, atividade física eu recomendo bastante. Você fazer uma coisa que seja bem flexível no horário. Eu já vi 3 professoras minhas aparecendo aqui, tá muito legal. E também, eu acho que no exercício o corpo cansa, mas a mente se ativa. Eu fico, mesmo quando meu corpo tá doendo, sabe? Não Sim. distrai muito, costuma ajudar muito a se concentrar. E, cara, sobre ansiedade e autocobrança, sabe? E cobrança externa também, como é que você fez pra lidar?
Então, eu não tinha muita cobrança da minha família. Era uma coisa que eles me deixavam bem à vontade, assim. Eles não ficavam sempre perguntando, tá estudando? Como é que tá sendo os simulados? Eles sempre deixavam aberto para eu começar a conversa, porque eu me sentia menos pressionado de ter alguém sempre cobrando que eu estudasse mais, que eu focasse mais. Então, acho que é uma coisa também, até para quem tá escutando essa live, tá vendo essa live, e não tá estudando, mas é parente ou amigo de alguém que tá estudando, é você dar diminuir essa cobrança que você tem com essa pessoa que está estudando, porque é um momento muito difícil, que tem uma cobrança enorme de todos os lados. Você tem uma cobrança da escola, você tem uma cobrança da família, você tem a cobrança dos amigos, de a sua própria cobrança, a autocobrança. Então, a cobrança é demais, é demais. Então, é uma coisa que minha família, assim, acho que nem faziam nem pensava em fazer isso, mas acabava fazendo naturalmente. Era não chegar e ficar sempre perguntando das coisas de estudos. Eles sempre deixavam aberto para eu chegar e falar, mãe, no simulado aconteceu isso, eu errei aquela questão besta, eu estava sabendo fazer ela, mas na hora deu, sei lá, deu um branco, ou fiquei nervoso, não deu tempo e acabei fazendo. Então acho que isso é uma coisa muito importante, você não sempre ficar perguntando sempre do estudo para a pessoa, mas você deixar com que ela fale com você. Sobre autocobrança, eu tinha uma cobrança muito grande assim, que eu falava, ó, a prova do Enem, porque realmente isso todo mundo tem que entender, a prova do Enem, ela não é difícil conteudamente. Então, o conteúdo dela não é difícil. É uma coisa que você consegue fazer, é uma coisa que você aprende muito bem durante o seu ensino médio, e você consegue entender que aqui as questões não são difíceis de fazer no ambiente sem pressão. Porque se você pegar e fazer essas questões no ambiente, tô aqui na sala de aula, vou fazer uma questão do Enem, você vai ver que normalmente ela não é difícil, comparada a outros vestibulares ou comparada a algumas questões de provas anteriores que você já tenha feito dentro da escola mesmo. Ela não é difícil, a prova do Enem não é difícil em questão de conteúdo. Ela é difícil sim, porque é uma prova de resistência, você fica muito tempo fazendo ela, você tem muita cobrança, é só uma vez no ano. Então, o contexto dela deixa ser esse monstro que acaba sendo. Mas em si ela não é difícil. Então, eu sempre tentava reafirmar para mim, a prova do Enem não é difícil. Eu consigo fazer essas questões quando eu estou sentado calmo no meu canto estudando. Consigo fazer, mesmo que às vezes eu erre, depois eu entendo o raciocínio, consigo fazer numa próxima questão, ou refazendo ela depois de um tempo. Então, eu tentava sempre reafirmar isso. Não é difícil. Dá para eu conseguir fazer as questões, ter uma nota boa e conseguir passar na faculdade. Ela não é difícil. Eu não posso deixar com que a prova seja maior do que ela seja, do que ela realmente é. Então, assim, Uhum. eu tenho que entender que é uma prova, que eu tenho que dar importância para ela, eu tenho que estudar, tenho que me disciplinar para fazer ela, mas ela não é maior do que ela deve ser. Ela é uma prova que dá para fazer, dá para você conseguir fazer as questões. Então, esse controle emocional é o principal. Você entender que aquela prova não te define, primeiramente, ela não te define, e ela não é difícil em questão de conteúdo, porque você consegue fazer ela em outro ambiente que não seja tanta pressão assim. Então, acho que reafirmar isso sempre para você, principalmente quando você tem uma nota ruim no simulado, uma nota que você não esperava tão bem, ou às vezes você fez uma questão, você tinha certeza que tinha acertado e não acertou. Então, às vezes a cobrança fica tanta que muitas coisas que a gente sabe fazer, a gente acaba errando durante a prova, durante o simulado, antes da prova. Então, é reconhecer. Errei, ok, entendi meu erro, agora eu vou fazer a outra questão. O próximo simulado, vamos embora, vamos estudar, vamos continuar, não pode parar. Porque a prova não me define, essa questão não me define, o simulado não me define. Então, essa certeza me deixava mais calmo em relação à prova. Olha, a gente tem uns 7 minutos, e aí eu queria, essa dúvida é muito minha. Eu queria saber como é que foi a sua experiência de ir estudar em Minas Gerais e o que que você acha que é necessário para estudar fora. Acho que isso é uma coisa muito boa que eu posso acrescentar dentro do estudo, porque acabou que eu tive essa oportunidade e não são tantas pessoas que têm essa oportunidade de estudar em outro estado, né? Pelo Enem eu consegui passar na UFMG, em Belo Horizonte mesmo, e lá eu fiz um período em engenharia elétrica lá, no mesmo curso que eu estou fazendo agora aqui na UFES. Eu consegui fazer um período lá em engenharia elétrica. E assim, eu fui meio que na cara e na coragem. Eu não sabia, não tinha organizado muito bem como seria a minha vida lá. Eu tinha alguma ideia, mas não tinha muita coisa concreta, assim, de como eu ia fazer lá, porque eu não tenho familiar lá em Minas Gerais. Então, assim, tava meio que
vamos passar. E depois disso a gente procura as outras coisas mais concretas assim que tem que fazer. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu fiz, mas não é recomendado de jeito nenhum você fazer na cara e na coragem. Você tem que ter um planejamento mínimo, assim, se você quer fazer uma faculdade em outro estado. Se você já tem uma família lá, isso é uma coisa boa. Ou se você não tem família, como você vai se virar lá, como vai ser o dinheiro, porque é uma coisa muito importante, que às vezes a gente não tem tanta noção assim dentro de casa, principalmente a gente que faz os pais custeiam a vida, a nossa vida, a alimentação e tudo mais, a gente acaba não tendo o peso do dinheiro que realmente nossos pais têm. Então, quando eu fui para lá, que eu percebi, nossa, a gente gasta muito dinheiro com as coisas do dia a dia, né? A gente gasta muito dinheiro com comida, a gente gasta muito dinheiro com transporte, com coisas às vezes supérfluas, mas é muito dinheiro gasto. E eu não tinha a noção disso. Quando eu fui para lá que eu percebi isso. Então, acho que isso é uma coisa muito importante antes de você decidir estudar em outro estado. Se eu tenho essas condições financeiras para ir, se eu tenho algum familiar que já ajuda demais nessa estrutura, tanto monetária quanto também psicológica, porque você vai ter alguém lá que já conhece, você vai ter algum parente que você pode passar o tempo junto, porque quando você vai, no meu caso, quando eu fui, não tinha ninguém, nenhum familiar, eu tinha uma amiga lá que continua estudando lá, mas assim, era uma pessoa só, e ela já tinha as amizades dela, algumas amizades formadas já lá. Então, assim, eu tinha que também formar as minhas amizades lá. E era uma dificuldade, assim, porque o dinheiro sempre era, assim, quase não dava para o mês, quase não dava para pagar as alimentação e tudo mais. Então, não tinha muito dinheiro para poder sair com as pessoas da faculdade, e às vezes ir no cinema, ou às vezes ir comer alguma coisa, um lanche. Então, é muito difícil essa parte também psicológica, tanto a monetária quanto a psicológica, de às vezes se sentir sozinho, de achar que não está valendo a pena. Então, assim, ter esse planejamento é uma coisa essencial, porque você vai e você não vai ter tanta surpresa quanto eu tive, por exemplo, de questão de dinheiro e questão de se relacionar com as pessoas e tudo mais. E acho que uma das coisas que me fez voltar para cá é começar a perceber que muitas das coisas que eu teria que abrir mão e ter um esforço a mais lá na UFMG, lá em Minas Gerais, se eu tivesse aqui, se eu estabelecesse esse mesmo esforço aqui, onde eu moro, em Vitória, Espírito Santo, dentro da UFES, eu poderia estar crescendo muito mais dentro do meu curso. Então, às vezes, o tempo que lá na UFMG eu ia gastar tendo que ter uma renda extra para poder conseguir pagar as coisas mínimas, aqui na UFES, eu posso gastar esse tempo num projeto de extensão dentro da faculdade, ou numa iniciação científica, ou em alguma coisa diferente dentro da faculdade, às vezes até fora, um curso de inglês, ou um curso de outra língua, ou uma coisa diferente dentro, um instrumento musical, uma atividade física, alguma coisa assim. Então, eu comecei a perceber que na minha realidade não valia tanto a pena, porque muito do esforço que eu ia fazer para somente me manter lá, esse mesmo esforço sendo feito aqui, eu posso aprimorar ainda muito mais dentro do curso que eu estou fazendo. Acho que é isso. Saquei, cara. Eu vou pensar aqui, porque eu tava pensando em estudar fora, né? Eu ainda não decidi nem o curso que eu vou fazer, quanto mais aonde, mas eu sempre pensei em estudar fora e viajar para outro estado, morar lá, sabe? Ver como é que é morar longe dos pais. Mas, Sim. bom, a gente já tá aqui, ó, em 58 minutos e 30 segundos, então já vai cair, cara. A gente Foi fez a muito live bem, rápido né? Foi rápido mesmo, velho. Cara, eu tava com medinho antes. Medinho, medinho grande. também. Eu fiquei uma hora aqui antes, tipo, cara, o que que eu faço agora? Eu tive aula hoje à tarde, aí quando a aula acabou, eu já comecei a pensar na live agora. Então, gente, falou aí pra todo mundo. Muito obrigado por vocês aparecerem. Valeu, Wagner. Kaique, muito obrigado pelas dicas. Eu usei quase tudo, nem tudo. A posição do celular. Valeu, Wagner. Valeu todo mundo que apareceu. Os meus professores que apareceram aí. Muito obrigado. E Antônio, quer se despedir do pessoal? Eu quero. Queria agradecer ao Instituto Ponte por ter dado essa oportunidade da gente estar aqui, da gente conversar um pouco, de uma forma diferente nesse caos que a gente está vivendo. A gente está vivendo muito assim com lives, aprendendo a se virar de um jeito diferente. E essa é uma oportunidade muito boa para a gente falar um pouco, para a gente ter um espaço maior para conversar sobre coisas que às vezes é necessário de falar e às vezes a gente acaba não falando. Então, eu queria agradecer a todo mundo também que ficou aí, está desde o início, entrou no meio, ou teve que sair e depois voltou, enfim. Agradecer a todo mundo que esteve aí.
E é isso. Gostei bastante da experiência. Obrigado você também, Pedro, para conseguir me ajudar e não ficar sozinho aqui. E acho que é isso. Obrigado a você, velho. 10 segundos, cara, vão derrubar. Ó, falou, velho. Tchau, falou.